Fala pessoal, muito bom, sejam todos bem-vindos. Vamos começar mais uma live, show de bola pessoal. Aqui, colocando aqui, fixando o nosso tema de hoje. Daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso encontro semanal, tomando uma aguinha aqui para relaxar. Espero que todos estejam bem, sejam todos bem-vindos aí ao nosso encontro semanal, galera. Muito feliz de estar aqui nesse bate-papo. Estou aqui recebendo a cada um que participa conosco. Uau! Hoje tem uma baita novidade para vocês, hein? Daqui a pouquinho eu vou anunciar a nossa novidade, mas vai chegando aqui, já vai enviando para o máximo de pessoas possíveis. Aí clica no botãozinho aí para você enviar esse encontro, que hoje não vai ser diferente. Vamos compartilhar muitas informações bacanas aqui. A gente vai falar sobre as categorias de base. Uau! Categoria de base, para quem não sabe, imagino que você já sabe, mas vale a pena falar. É o momento a qual o atleta começa a se especializar, começa a ter os ajustes necessários aí para que ele possa pleitear uma das oportunidades aí num clube profissional de futebol. E aí nossa notícia aqui, nossa novidade, já vou anunciar agora aqui, ó. Tem uma pessoa bem bacana para chamar aqui para participar do nosso encontro. Hoje, com muita alegria, muita satisfação, que a gente vai trazer um convidado que vai agregar muito no nosso encontro. Ele já está aqui na nossa sala. A gente vai ser notificado que ele já está pronto para começar o nosso bate-papo. Quero apresentar essa pessoa aqui para vocês, esse cara espetacular. Uau, muito bom. Enquanto isso, galera, coloca aqui para mim de onde que você é, se você é daqui de Mato Grosso, fora do estado, que cidade que você é. Sejam todos aí muito bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje, galera. Quem está vindo pela primeira vez, coloca nos comentários aqui, ó. Estou assistindo pela primeira vez essa live. Quem já é de casa, você já sabe que a gente tem um momento bem objetivo, bem importante, onde muitas lições nós compartilhamos para vocês que são atletas, pais, responsáveis de atletas, você que é um entusiasta do esporte, todos aqui podem participar desse momento incrível aqui. Vai, Cleilane, profissional da saúde de Rondonópolis, perguntando se vai ficar gravado. A gente vai ficar gravado, vai deixar gravado para vocês sim. Já mandei um convite aqui para o nosso... deixa eu só ver aqui se está funcionando aqui. Estou aguardando nosso convidado aqui entrar para a gente iniciar nosso bate-papo aqui. Só um minutinho, deixa eu checar se está tudo certo. Esse aqui é um minutinho importante que o Instagram, né, o algoritmo da internet aqui vai convidar o máximo possível de pessoas para participar conosco, né? Então esse momento aqui é bem importante. Vou checar se está tudo certo aqui. Só um minutinho. Bom, acho que está tudo certo na nossa parte aqui. Eduardo, você está me ouvindo, Eduardo? Estou ouvindo bem, Rafael. Tá legal. Eu não estou conseguindo ver a tua imagem dividida aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui uma coisinha aqui. Deixa eu ver. Eu estou conseguindo ver você, está dividido aqui para mim. Ah, legal, cara. Para mim não está aparecendo dividido. Estranho. Geralmente eu consigo fazer um teste aí. Pessoal que está nos assistindo aqui, vocês estão vendo a nossa tela dividida aí? Dá um sinal aqui para mim. Só eu que não estou vendo. Acho que é isso, cara. Não tô conseguindo te ver aqui, Eduardo. Mais importante é que a tela foi dividida e a gente está ao vivo aqui. Não vou... Eduardo, deixa eu só confirmar aqui. É isso mesmo. Minha tela está certinha aqui. Bom, confirmando que está tudo correto. Ó, fechou. Tem a galera Clube Dom Bosco aqui dizendo que tá ok aqui. Vamos para cima então, Eduardo. Primeiramente, pessoal, deixa eu apresentar para vocês aqui, caso vocês ainda não conhecem. Hoje eu tive... É uma honra, primeiramente, receber o professor Eduardo Henrique. É um profissional que
faz muito, né? Já fez muito pelo nosso futebol aqui no estado, continua fazendo, e por onde passa, ele deixa sempre um legado. E de verdade, professor, eu me sinto honrado aqui com a tua presença, e eu acho que hoje o senhor está numa posição muito importante no nosso futebol, como coordenador das categorias de base aqui do estado de Mato Grosso, pela nossa federação, e nunca eu tinha visto uma federação realizando tantas competições aí de diversas categorias. Eu acho que futebol no Brasil está crescendo demais, como sempre cresceu, o futebol feminino está crescendo, e o nosso estado está apresentando também sinais de crescimento importantes, e certamente o senhor é uma peça, né, uma engrenagem fundamental nesse crescimento. Então, queria que o senhor se sentisse à vontade. Seja muito bem-vindo, professor Eduardo. Rafael, eu que agradeço o convite, né? Fico muito feliz pela oportunidade de estar aqui com você. A gente já tem uma amizade de algum tempo, né? Algum tempo atrás que a gente se conheceu, então fico muito contente de estar aqui para a gente poder falar um pouquinho. Parabéns pelo seu trabalho, né? Isso aí só está engrandecendo cada vez mais, não só aqui no Mato Grosso, mas como no Brasil. O trabalho que você realiza com esses jovens, tudo que você está fazendo, só tem a brilhantar cada vez mais e a nós melhorar tanto nossos atletas como homem, como caráter, aquilo que você está buscando. Então, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por tudo que você está buscando, um garoto estudioso, um garoto que corre atrás. Então, a gente só tem que te parabenizar e está à disposição aqui para o que for necessário para a gente trocar uma ideia, né? Que é uma troca de ideias, a gente só tem a melhorar, a aprender um com o outro, né? Então, fico muito feliz. Estou à disposição, o que você achar melhor a gente entrar na pauta. A gente está aqui para a gente conversar com o público nosso também, né, que está nos assistindo. Um abraço a todos que possam interagir com a gente para ter esse bate-papo bem legal. Legal, muito bom. Bom, agora os dois já bateram um papo introdutório aí. Vou ficar de olho aqui nas mensagens. Se eu perceber alguma pergunta, eu vou tentar responder, trazer para o nosso bate-papo, professor. Professor, eu quero trazer aqui um plano de fundo. Antes da gente entrar diretamente no alvo do bate-papo de hoje, com relação, recentemente eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa interna com os atletas que eu já estou ajudando, né, o público que me segue, e algo em torno, professor, de 89% aí, dos atletas já jogaram futebol com seus filhos, com seus pais, perdão, e algo em torno de 89% dos pais relatam também que já tiveram experiências, né, com seus pais também. Então, assim, existe um hábito da geração de hoje ter jogado, né, futebol em casa com seus pais, e essa geração vai crescer. No meu caso, por exemplo, eu vou criar esse hábito de brincar de futebol em casa com os meus filhos. Já tem esse hábito, né? Você percebe que 90% aí das pessoas já jogaram com seus pais ou estão jogando futebol em casa com seus filhos. E aí, responde a sua experiência, professor. Você teve isso em casa? Como que começou a sua paixão pelo futebol, né, primeiramente? E se você tinha essa experiência aí em casa, brincar de futebol em casa, como que foi? Com certeza, né? Eu acho que todo brasileiro vem com esse requisito, né? A geração que passa de pai para filho, da família, né? Então, eu brinquei muito. Minha família toda é apaixonada por futebol, todo mundo gosta, né? E jogar na rua, brincar na rua. Eu morava numa cidade pequena no interior do Paraná, né? Então a gente jogava muito futebol na rua, depois ir para o campo, e sempre junto com o familiar. Então a gente fica... Isso aí vai passar de geração para geração, né? Hoje menos, hoje porque as dificuldades cada vez mais, né? A gente não tem tanto futebol na rua, a gente tem algumas coisas que a gente está perdendo, mas esse amor do pai passar para o filho é muito importante. Então a gente fica contente e quer cada vez mais que os pais possam passar isso para os filhos, né? Que os filhos possam crescer gostando de praticar esporte, gostando de estar junto com o pai ali, né? Eu sempre falo, né? Quando o pai está junto, o pai está perto, né? Cada vez só tem a crescer o garoto, né? Então isso é importante, esse passar de geração para geração, de família para família. Legal, legal. Emendando já, eu fiz uma pergunta, né, nessa pesquisa, onde eu tive 100% aí de respostas positivas. Eu perguntei se eles acreditavam que essa experiência de jogar futebol em casa, né, entre pais e filhos, se gerava uma certa afetividade, se gerava uma conexão, né? É que o senhor acabou de comentar. E 100% deles acreditam, sim, que esse momento de jogar futebol junto, né, com crianças e seus responsáveis,
fortalece os laços afetivos, né? E a gente vive um tempo que a tecnologia está aí, às vezes a gente tem muita demanda de trabalho, enfim, e aí chega em casa, a gente quer relaxar, e está todo mundo preocupado com suas necessidades, mas está se perdendo esse momento, né, professor, entre pais e filhos juntos, né, em casa, né? Isso aí não pode se perder, né, Rafael? A gente sabe que hoje está corrido, hoje cada vez mais as redes sociais, cada vez mais moramos em condomínio, né, não tanto em casa, mas esse laço afetivo que você falou do pai levar o garoto para jogar uma bola no campo, para bater uma bola na quadra, a ensinar, a praticar isso aí é importante. A gente que está hoje tendo nossos filhos, daqui a pouco vamos ser, eu já estou, daqui a pouco você avô, né? Então a gente não pode perder essa oportunidade de estar com o filho, de poder participar junto com ele, de ter os ensinamentos, né? Eu sempre falo, o primeiro professor nosso de futebol é a nossa família, o nosso pai, né? Que nos ensina, que nos ensinou, que nos fazia brincar, que nos fazia dar os primeiros chutes. Então a gente não pode perder isso aí. Esse lado aí de estar junto com o familiar, de estar junto, a gente não pode perder. Tanto que o primeiro ensinamento que você ensina para os nossos filhos, ainda mais quando tem irmão, é estar junto ali, já é aprender, né? Então isso aí a gente tem que passar. Então isso aí é importante, mais do que nunca, os pais estão podendo estar junto com esses garotos, com esses filhos, para ter esse lado, né? Para levar isso aí mais para frente, para levar isso aí para outras gerações. Então isso aí é muito importante. Olha que legal. Na sua fala agora, me trouxe uma memória bem gostosa, assim, cara. Meu pai, um beijo, pai, aí, que talvez ele não esteja assistindo, mas uma hora ele vai ver. Ele brincava comigo quando era moleque, e ele falava, Rafael, você só sai pela direita. Quando eu tinha bola para driblá-lo, né? Eu tinha um hábito desde moleque, eu só conseguia sair driblando pela direita. Ele percebeu isso, o que ele fazia? Ele já bloqueava o lado direito para forçar eu sair do lado esquerdo e, lógico, eu tinha que desenvolver essa outra habilidade. Então, para você ver, né, Eduardo, que o senhor falou agora aí, as nossas primeiras referências, né, de professor de futebol acaba sendo os pais. E aí, esse pai ou irmão, alguém em casa, né, podendo essa conexão, já emendando aqui, entre a família, atleta e escola de futebol. Não pode ter dois lados. Não pode ter o ambiente em casa diferente do ambiente da escola de futebol, né? Então, assim, para quem está nos assistindo, professor, para falar de experiência, conhecimento, qual que é a função de uma escola de futebol no seu ponto de vista, professor? Depende muito, né, Rafael? Da hora que vai começar, né? Quando o pai, eu já falo muito disso, quando o pai leva o filho para uma escolinha, tem muitas valentes que o pai quer para o filho. Tem pai que quer que o filho seja um jogador de bola, quer que seja atleta profissional. Tem muitos pais que levam o filho para ter uma diversão, para divertir. Então a escola tem que saber todas essas valências, sabe? Tem que saber originalmente o que vai fazer com seus filhos. Porque tem pai que leva o seu filho só para brincar lá, não vai querer que ele se torne um atleta. E já tem pai que leva lá o filho com o sonho dele se tornar uma realidade. Então, por isso que as escolas têm que ter professores capacitados, professores para se aperfeiçoar para isso, entender esse lado, entendeu? Começar oportunizando para todos o mesmo trabalho, sabe, para fazer, e depois, mais para frente, vai detectando aqueles que têm mais habilidade, aqueles que possam querer ir mais. Porque se desde pequena a escola querer que o garoto ganhe a qualquer custo, ele vai perder o prazer de estar jogando. E aí vai ser um garoto que vai ter até se frustrado de participar. E a gente sabe que muitos que começam na escolinha, poucos vão ser atleta profissional, mas eles vão ter uma atividade física que vai levar isso aí pro resto da vida, né, meu? E vai levar isso pro resto da vida. Mas se ele tiver gosto de estar jogando uma bola, de estar praticando um esporte, ele vai levar isso pro resto da vida. Então a escola tem que ter esse entendimento, sabe? De fazer, de oportunizar para que o garoto possa brincar, possa ser bem lúdico, bem saudável, né? Aí mais para frente, conforme a idade vai indo, aí automaticamente vai selecionando aqueles que vão querer ir para clubes de futebol, aqueles que vão querer seguir uma carreira, que os filhos tentam ser atleta de futebol, e aqueles que vão estar lá só para praticar o esporte, só para o prazer mesmo. Então, a escola de futebol hoje
desde que começa, né? Hoje eu já vejo, tem escola que fala sub-6, sub-7. Não, é bem isso, sabe? Eu falo assim, pô, mas sub-6, no jogo de sub-6, sub-8, a escola tem que oportunizar para o garoto a vivência dele brincar, dele estar lá, praticar uma atividade física, né? Mas não só com o intuito de já ganhar, de querer ganhar com 8 anos. E você pode ter certeza que automaticamente, você que está trabalhando bastante com isso e está de parabéns, você vai vendo que aqueles que têm mais aptidão para ser um atleta, aqueles que têm mais aptidão para querer ser um jogador de futebol, entendeu? E aqueles que estão lá só pelo prazer. Então a escola de futebol tem que ter bastante isso, porque a escola, a gente sabe disso, né, meu? A escola que trabalha aí, que precisa de todos para que ela se sustente, né? Então a gente tem que ter essa mentalidade, os professores, os administradores da escola têm que saber bem sobre aquilo que vai passar e aquilo que vai buscar do seu público-alvo. Que legal. Em linhas gerais, professor, perfeita a sua colocação, né? A gente precisa conhecer muito a questão cultural ali da escola de futebol, né? Então, uma escola de futebol aqui na capital tem um tipo de mentalidade, né? A população, por ter acesso a muitas outras oportunidades, às vezes a fomentação dessa competição é mais aflorada, né, professor? Talvez numa região que a gente tem muitas escolas que competem, acaba que influencia o meio. E aí, se eu vou para uma região talvez mais distante dos grandes centros, onde não tem tantas competições, e esse ambiente não é tão, como posso dizer, provocado para competir, talvez eles assimilam mais com essa formatação, né, de desenvolvimento humano. Então, é importante, né, que o senhor falou, a gente explicar, né, essa mentalidade que respeitar as etapas é fundamental, né, professor? Saber exatamente o momento certo, porque isso pode frustrar a criança. A consequência da gente gerar um ambiente competitivo demais, e às vezes o pai se perde na função que ele tem que fazer, quer ajudar a criança, não sabe por onde começa, e aí vira um processo de várias confusões aí. Então a criança não é muito bem assistida, o pai não sabe como dar suporte, a escola de futebol não entende a sua relevância nessa estrutura toda. Ela pode prestar, em vez de um serviço positivo, ela pode castrar a parte emocional, né? Ontem eu tive uma reunião com algumas psicólogas, né, da área esportiva, que trabalham em clubes. A gente estava batendo um papo sobre qual que é a verdadeira importância aí da questão da psicologia esportiva, né, para ajustar isso daí, né, professor? Isso é muito legal. E, em linhas gerais, o senhor está me dando uma dica aqui, eu entendi. A gente tem que monitorar, então, essas crianças para saber se realmente é um oba-oba, se é lazer ou se é realmente uma característica da criança de avançar para ser um atleta. Então, tem que ter um monitoramento, professor. Tem que ter, né? A criança, o professor ali já vai sabendo, né? Já vai detectando, já vai ter a seleção natural, né? Uhum. Aquele que tem mais aptidão, aquele que tem mais vontade. Tem muitos garotos que vão para uma escolinha muito porque o pai leva, né? E tem aqueles que dá o horário e já chega o pai, vamos, pai, me leva, entendeu? E tem que ter muito isso. Tem aqueles que têm a vontade de querer, tem aqueles que desde novinho já tem essa vontade de querer ser um jogador de futebol e um atleta. Tem aqueles que vão lá mesmo para participar, para brincar um pouco, para passar esse horário, para se distrair, né? Então isso aí automaticamente já vai tendo essa seleção. E cabe a nós, professores, cabe aos professores, aos administradores das escolas. Eu vejo muito que os administradores também é muito importante, porque tem que dar um feedback para os seus professores também, e compartilhando isso, vendo aqueles que têm mais aptidão para se tornar um jogador, aqueles que têm o dom, né? A gente sempre fala isso. Aqueles que têm mais vontade de treinar, aqueles que sabem que se treinar vai tentar ser um jogador. Então, buscar isso aí, buscar se aperfeiçoar. E você colocou um fator muito interessante, Rafael, sobre os pais, né? Até onde vai o pai vai. A gente que trabalha, já trabalhou muito em escolinha, você também está trabalhando, muitas vezes o pai quer que o filho seja aquilo que ele não foi, né? Que é um atleta, quer que fala que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando. Então, até os próprios professores têm que passar isso para o pai. Tem muitas vezes que eu já encontrei isso, a gente que está sempre na beira de campo aí vendo, na beira de quadra aí,
o professor fala uma coisa, o pai fala totalmente ao contrário para o filho fazer. Então o pai mesmo tem que ter esse entendimento. Eu acho que as escolinhas têm que chamar o pai, tem que mostrar para o pai o que está fazendo, sabe? Tem que ter essa interação. Aluno, pai e os professores, os administradores, para deixar bem claro o que vai ser feito, como que vai ser feito, aonde vai chegar, qual que é o método, sabe? Porque muitas vezes o pai só deixa o filho lá e a escolinha muitas vezes não se interage com o pai. Uhum. Então o pai quando vai para a beira do campo se sente no direito de ficar falando. Uhum. Se a escola chamar o pai para conversar, para o pai entender todo o processo, talvez o pai talvez nem vai estar lá na beira do campo falando com o aluno. E muitas vezes a maior cobrança de uma criança não é nem o professor, não é nem coisa, é o pai dentro de casa, sabe? Porque o pai tem que ter o dom. O pai leva para brincar, começa a dar um chute, daqui a pouco o pai está querendo que o filho já pedala 20 vezes na bola, faça coisa que o Messi faz, que o Cristiano Ronaldo faz. Isso é automaticamente, isso aí vai acontecendo. Tem um professor para estudar. Então é muito importante ter, eu acredito nisso, que é ter esse entendimento entre os administradores de uma escola, os professores, os pais e os filhos, para que seja bem colocado, para que seja bem falado sempre isso aí, para não chegar numa hora lá o pai querer falar mais do que o próprio professor. Que legal, Eduardo. Eu escutei a sua fala aqui, na minha cabeça veio uma situação bem interessante, né? Então, de repente, a escola de futebol pode adotar um processo de, enquanto as crianças estão no campo treinando, de repente uma atividade paralela, né, para os pais, uma palestra, uma oficina, né? Ou de repente isso pode ser algo a cada 15 dias, uma reunião mensal, né? A gente vê muito isso no ambiente escolar e não vê isso no ambiente esportivo, né, Eduardo? Então, assim, e aí eu venho levantar uma bola aqui para a gente refletir. Os pais, por exemplo, eles, de 10 pais, sei lá, quantos desses pais sabem realmente medir a aprendizagem das crianças, né? Será que os pais não sabem medir a aprendizagem das crianças porque a escola também não ensina como medir? Ou qual o feedback? Eu escuto muito, Eduardo. Eu já atendi aí, cara, algo em torno de 450 crianças na nossa região aqui, matriculadas na escola. E a pergunta que eu não tenho resposta é por que as escolas de futebol não dão feedbacks para os pais? Por exemplo, na escola tem um boletim que o teu filho sabe, você sabe como o teu filho está de português, matemática, ciência, geografia. E por que a escola não dá um boletim mostrando, ó, seu filho está com passe assim, teu filho está com drible assado, teu filho precisa melhorar a parte física. Então, isso não tem... Poucas vezes você tem uma instrução oral, um feedback, e um documento visual é praticamente impossível uma escola emitir. O que você pensa sobre isso? Da escola de futebol ajudar os pais a entender a evolução da criança? Essa é uma mentalidade, né, Rafael? Que vai muito aquém só das escolas de futebol, né? Isso é a mentalidade do nosso futebol brasileiro, por si só, né? Uhum. Porque hoje a gente está tendo alguma dificuldade em termo mundial dos atletas evoluírem, de nós evoluírem. Hoje a gente pode ver aí, nossa seleção brasileira vai jogar. E muita gente fala, mas tirando o Neymar, a gente não tem nenhuma grande estrela do futebol mundial hoje, sabe? Consolidada, sabe? Uhum. Muito por causa do nosso aprendizado que foi isso, porque os clubes achavam, né? Hoje já está mudando bastante, muito pelo trabalho igual de vocês, igual que muita gente está fazendo, que o brasileiro nascia sabendo jogar futebol, sabe? Que o brasileiro não precisava aprender, não precisava de tática, que era o dom, sabe? Que era só colocar lá e tava feito. O brasileiro, a gente aprendia já nascendo, aprendendo a jogar futebol. Isso a gente tem, isso aí o brasileiro tem esse dom. Mas muitas vezes a gente está perdendo em algumas coisas, que é esses que você está falando, sabe? Esse feedback, esse aprendizado, é aprendizado de a parte técnica, é aprendizado da parte tática, sabe? Hoje a gente vê que muitos brasileiros estão indo para jogar lá na Europa, em vez de aqui no nosso time joga no profissional, é consagrado, lá tem que ir para a escola, né? Aconteceu isso com o Vinícius Júnior, com o Rodrigo, que eram grandes jogadores aqui, teve que ir para a escola lá do Real Madrid, né? Então a gente vê que hoje, se não tiver uma mudança de mentalidade em colocar algumas coisas em prática, não só
o boletim, igual você fala, que é muito importante dar para o filho, ó, seu filho chegou aqui e não sabia chutar com a esquerda, hoje ele já consegue chutar com a perna esquerda. Ó, seu filho hoje sabe chutar de 3 dedos, sabe chutar com a parte interna do pé. Esse aí tem que ter esse feedback passando pro pai saber, pô, eu estou investindo, não está sendo à toa. Uhum. Antes meu filho não sabia bater 2 balãozinhos, hoje já bate 10, entendeu? Então, essas coisinhas que a gente tem, que a escola podia passar para mostrar pro pai, sabe? Esse feedback tem que ter. E mais do que tudo, né? Ensinar o garoto também, que a gente precisa ter o dom, precisa fazer isso, mas a gente precisa ter um aprendizado. E quando a gente não tiver o aprendizado, e não é imitar o que é da Europa, é a escola brasileira tá nossa aqui, né? Aquilo que a gente sempre propôs, que é um futebol irreverente, um futebol alegre, com responsabilidade, mas se a gente não conseguir fazer isso, a gente vai ficar andando para trás. Isso que você falou das escolas, isso aí é um diferencial, né? A escola que tiver esse entendimento que você passou, oportunizar para o pai, ó, seu filho está aqui nesse mês, ele aprendeu a fazer isso, ele está cabeceando com o olho aberto, antes ele cabeceava, hoje ele está testando a bola, entendeu? Então, tudo isso, ó, agora ele já sabe dominar, ele sabe sair para o lado esquerdo, ele sabe sair para o lado direito, hoje ele já chuta de 3 dedos, ele já chuta com o peito do pé. A hora que o pai vê e sair, o pai vai falar, pô, vou investir no meu filho, porque essa escola aqui realmente está me dando um feedback, o meu filho está aprendendo, e meu filho está gostando. Se ele vai ser um atleta, a gente não sabe, mas que ele vai melhorar muito, que no joguinho de fim de semana ele não vai ser o escolhido para ir para ficar de fora, vai estar participando. Isso aí leva para a vida toda, né? A gente até hoje a gente joga vou falar assim, até hoje a gente joga uma pelada, uma brincadeira, por tudo que a gente teve, pelas valências que a gente teve. Então é importante ter esse aprendizado aí, ter esse feedback. Que legal. Ó, você que está aqui assistindo, esse bate-papo está em alto nível. Então, assim, convida, dá tempo ainda, chama as pessoas para assistir essa live aqui ao vivo com a gente, manda lá o aviãozinho e a gente vai deixar essa live salva e você vai ter oportunidade aí de revisitar essa live e compartilhar. Clica no botão aí do coraçãozinho para a gente saber que vocês estão curtindo, isso é importante demais, tá? E aí, Eduardo, se a gente fosse... Vamos pegar esse bate-papo aqui, eu vou fazer uma brincadeira, e a gente vai criar um tabuleiro aqui. A gente vai jogar o dado e aí a gente vai movimentar as peças do tabuleiro, né? Então, primeira coisa, a gente tá aqui falando da importância do pai e da mãe reforçar um ambiente esportivo que ajuda a gente a formar como um cidadão na vida, independente de ser jogador de futebol ou não. Primeira coisa, procure uma escola de futebol, né, Eduardo? Próxima à sua casa, uma escola de futebol séria, né? Uma escola de futebol que... Nós temos várias escolas aqui na nossa região. Eu, por exemplo, eu nem consigo recomendar uma escola, Eduardo. A gente já atendeu mais de 20 escolas, algo perto já de 30 escolas. Se eu recomendar uma escola aqui, eu vou ficar mal para as demais. Então, eu acho que Cuiabá é bem servida de muitas escolas e tem várias escolas boas no Brasil. A primeira coisa, Eduardo, procurar uma escola de futebol. Se eu quero dar uma oportunidade para o meu filho se desenvolver, escolhi uma escola de futebol. Rafael, só um instante. A primeira coisa tinha que ser na escola, né, Rafael? Na escola tinha que voltar a ter educação física, tinha que praticar esporte na escola, sabe? O garoto tinha que ter essa vivência. Hoje a gente falha, eu não vou falar um pouquinho aqui que eu ia legislar em causa própria, porque eu sou professor de educação física, né? Mas a escola hoje, você talvez não, mas eu comecei a praticar esporte na escola, né? Tinha as aulas de educação física, tinha futebol, basquete, vôlei, handebol, você aprendia de tudo. Então, tem que voltar a ter. Então, primeira coisa é que a hora que começar lá com 3, 4 anos, na escola, no maternal, no pezinho, sabe, no jardim, já tem uma bola para chutar, uma bola para arremessar, a professora lá cuidar do filho, fazer uma gincana, fazer uma queimada. Tem que começar a ter essas valências físicas que vai determinar daqui a pouco a gente ir para o segundo estágio, que aí é onde você começa, que é uma escola de futebol. Perfeito. Deixa eu só mandar um abraço pro pessoal que está entrando aí. O Gabriel Félix foi meu goleiro há muito tempo. Mandar um abraço pro Gabriel. Saudade de você. Demerval, que entrou aí agora. O Romário também, que foi meu atacante. Todo esse pessoal aí tá entrando, tá mandando uns abraços pra gente aí.
mandar uns abraços para ele, porque talvez daqui a pouco acabe o tempo, né? Não dá para a gente falar de todos, né? Sei Então, disso. mandar esse abraço. Ó, que Agora legal. vamos continuar aí. Ó, tem aqui, ó, o professor Eduardo, que me deu a oportunidade de voltar ao cenário do futebol. É o Gabriel, esse aqui? Félix? Gabriel Félix foi goleiro do Vasco, do Fortaleza, né? Estava para legal. fora do país, depois estava lá no União Cacoalense de Rondônia, e ele me ajudou muito. Tive a oportunidade de ser o treinador dele lá no Luverdense, me ajudou muito. Daqui a pouco está em grandes clubes aí, porque é um grande goleiro, né? Um grande jogador, um grande atleta profissional, né? Então, um abraço aí pro Gabriel, para mais gente aí que entrou, o Demerval, o Romário que entrou aí, que eu vi aqui. Então, a todos aí, um grande abraço. Ao Bruno, que mandou mensagem logo que começou, né? O Bruno que te segue também. O Bruno, que é um cara excelente, a gente sabe a capacidade que vai, tá se consolidando aí como um grande treinador. Perfeito. Tem tudo aí para fazer uma grande campanha esse ano aí, que já renovou com o Primavera. O Primavera tá aí ajudando o nosso futebol também a subir de patamar, né? A gente tá feliz demais. E isso mostra, Eduardo, que é o tal do legado, né, Eduardo? Assim, a gente, culturalmente, a gente tem um carinho pelos profissionais de educação física na escola, aquele profissional que apresenta as modalidades esportivas, né, que a gente está falando aqui. E aí você, agora, teve essa grata surpresa aí de receber uma homenagem, né, aqui na nossa live. E, olha lá, o Dermival falando, né, enfim. E assim, né, isso que nos move, né, professor? E aí, tem coisa na nossa vida que a gente não tem noção do qual que é o impacto disso, né? Então, assim, eu tive um professor, vários treinadores que me influenciaram positivamente, e hoje eu estou aqui, fora das quatro linhas, não mais como atleta, mas tentando melhorar um pouco, né? Pelo menos 1% melhor, deixar o futebol de quando eu saí e abrir passagens aí para que mais atletas se desenvolvam e as famílias também, né? Então isso é muito legal. Parabéns aqui mais uma vez por essa história, né, linda que o senhor está fazendo aqui no nosso futebol. Mas nesse raciocínio que a gente começou a construir, depois de uma escola de futebol, que tipo de oportunidade aí pode surgir, né? Por exemplo, eu sou suspeito, mas eu já tive bolsas de estudo em escolas particulares devido ao meu bom desempenho na época no esporte. Eu ganhava bolsa de estudo. Tem atletas que conseguem bolsas intercâmbio de fazer uma universidade fora do país, né? Você vê que tem indivíduos que, através do esporte, podem viajar. Crianças que viajam, conhecem outras cidades, outros estados, outro país. Que tipo de oportunidade você consegue... Vamos explicar para quem está aqui vendo que o futebol, ele desenvolve a gente e os pais precisam aprender a buscar essas oportunidades, né? Minha mãe, por exemplo, ela já entrou aqui na live, não sei se a dona Marlene ainda está aqui, ela já saiu, mas ela no esporte, ela buscava patrocínio para mim. Eu já tive patrocínio de algumas empresas na época, que me ajudavam com material esportivo. O atleta tem que viajar, e aí precisa de recurso financeiro, que nem sempre é escola de futebol. Acaba que é o patrocínio, né, Eduardo? E aí os pais apertam o orçamento lá, coração sangrando, mas fazem de tudo para os filhos evoluírem. Que tipo de oportunidade a gente está construindo em volta de uma simples criança que desenvolve o futebol? O que você consegue enxergar aí, Eduardo? Oportunizando quase tudo, né, Rafael? Hoje a gente sabe disso, né? Que se o garoto tiver condições de ser um jogador de futebol, um atleta, a gente vê muito o que eu falo para você, né? Bolsa de estudo, igual você falou, hoje as escolas vão atrás desses jogadores, né? E se tiver a bolsa de estudo, ele vai estar aprendendo, vai estar se capacitando para se tornar um cidadão, né? Para se tornar um profissional, se não der no futebol, um profissional em qualquer área que ele puder, porque ele estudando vai ter isso aí. Eu falo, né? Eu conheci quase todos os estados brasileiros, né? Só falta Roraima para me conhecer pelo futebol, né? Por tudo que aquilo que proporcionou, né? Conheci fora do país também, morei na Coreia, trabalhei na Coreia, conheci Vietnã, alguns outros países, tudo pelo futebol. Então eu falo para todo mundo, né? O futebol oportuniza isso, sabe? Porque você vai conhecendo, você vai para vários lugares. Lógico que tem muita dedicação, né? Não só o lado bom, mas tem muita dedicação, se dedicando bastante. Mas vai te proporcionar várias coisas, né? Vai te proporcionar saúde, vai te proporcionar, sabe, uma aptidão física que você vai levar para o resto da vida. Então, o futebol
é aquilo que a gente fala, é gostoso, é um dom que Deus dá, né? Muito bom, aquele que tem a vontade, o desejo de ser jogador, e só correr atrás tem que saber, eu sempre falo que não é fácil, né? Muitas vezes você fica fora do pai, você fica longe do pai, da família, principalmente quando você tem que sair de um centro para ir para outro centro, você muitas vezes perde muito o âmbito familiar, sabe? Hoje os clubes estão querendo os garotos cada vez mais novos, né? Mais pequenos, e nem todos os pais podem ir acompanhar os seus filhos, tem muitos que têm que ficar aqui. Mas é interessante, é gostoso. Eu, por experiência própria, por tudo que falamos, eu aconselho cada vez mais que o seu filho possa estar numa escolinha, possa ir para uma equipe de futebol, né? Porque vai aprender muitas coisas, você pode ter certeza disso. Olha que legal. Eu tenho que fazer mais live contigo, cara. Olha só. Muita gente que não assistia meus conteúdos, muita gente que não me seguia, tá aqui na nossa live. Então, através do seu network aí, eu tô me conectando com muitas pessoas bacanas aí. O César, né? César aqui, claro, o César. Ele colocou parabéns pela live, mora em Campos de Juízo, né? Eduardo foi preparador físico do meu irmão em Cáceres. Tuca de Cáceres, Eduardo. Mandou aqui a mensagem. Legal. Um abraço para o irmão dele. O Tuca foi um grande atleta, né? Hoje é um professor de educação física também conceituado. Então a gente fica feliz. Entrou o Dudu também, Gago aí. Dudu Gago foi meu jogador. Esse aí tinha um potencial, teve um potencial, não jogou em grandes clubes. Esse aí também me deu trabalho também. O Dudu me dava muito trabalho, mas é uma pessoa do bem, uma grande pessoa, né? Um grande conhecimento. Aí temos vários jogadores que trabalham com a gente, então a gente fica muito feliz. E hoje a maioria aí viraram cidadãos, né? De caráter, homens, né? Com família, com tudo aí. Então a gente fica muito feliz de todos estarem aí, poderem estarem bem, né? Bom, Eduardo, eu não podia deixar de fazer essa pergunta para você, cara. Assim, hoje você está ocupando essa função na Federação Mato Grossense como coordenador das categorias de base. Cara, todos nós temos ambições na vida, né? Temos desejos, metas, objetivos. Mas vamos lá, Eduardo. Teu sonho, cara, com relação... Qual que é o seu maior sonho em relação hoje para que essas crianças possam ter mais acesso às categorias de base, cara? Você tem um sonho que você poderia compartilhar com a gente, cara? Ah, com certeza, né? O sonho é criar cada vez mais, igual você falou, né? O sonho é ter que os possa oportunizar para esses garotos, sabe? Poderem praticar, poder estar lá no dia a dia, trabalhando com futebol, jogando futebol, uma coisa que eles gostam, né? Então o sonho da gente é cada vez mais que as crianças, em vez de ir por um caminho errado, sabe? Em vez de hoje estar na rua, atrás de algumas coisas erradas, e o mundo nosso hoje, não só Cuiabá, mas o mundo todo nos permite isso, ou se não aqueles que têm um pouquinho mais de condições de ficar só numa rede social, só até poder, né? Tá jogando futebol, poder estar batalhando, tá procurando uma escola de futebol, igual você falou, tem várias escolinhas aqui, depois ir para um clube, né? A gente está lá na federação buscando fazer cada vez mais competições para que esses garotos possam jogar, porque tem muitas vezes que o garoto só ficava treinando e poucos jogos, né? E o garoto quer jogar jogo grande, quer jogar num estádio, jogar, sabe? Jogo com um árbitro, jogo federado. Então a gente está proporcionando isso, a gente está buscando. Então a gente quer muito, né, que o nosso futebol, e não só no futebol, sabe? Eu volto a falar isso, que praticar esporte é muito bom, sabe? Eu tive educação física, me formei em educação física, então acredito que se a gente puder fazer com que esses atletas e por qualquer modalidade esportiva vai se tornar grandes homens, né? E assim a gente vai ter um Brasil cada vez melhor, um mundo cada vez melhor. Então a gente só tem que agradecer e buscar isso, né? Buscar que essas crianças possam estar praticando cada vez mais atividade física. Legal, Eduardo. E nesse sonho que você acabou de compartilhar, obrigado aí por compartilhar, de a gente oportunizar mais, melhorar essas pontes que ligam, né, as crianças da categoria de base, através das competições, né? E caso ele não se torne um atleta numa categoria de base para seguir carreira, que a gente possa prepará-lo para a vida na fase adulta, ele ser uma pessoa do bem. Qual que é o maior desafio que você enxerga hoje para a gente realmente conquistar esse papel de promover mais oportunidade? Qual que é o maior desafio no seu ponto de vista, Eduardo?
O maior ponto, o maior desafio, né, cara, é ter um entendimento do garoto, né, que vai ter muita dificuldade, sabe? Eu falo isso. Hoje muita gente quer que o filho, que o garoto chega lá e já queira ganhar igual o Endrick. Muita gente quer ser o Endrick, sabe? Já vai ser vendido para o Real Madrid, já vai querer ser, com 17 anos, estar numa seleção brasileira. Isso aí é raríssimo, isso aí é poucos, é poucos. Tem que ter esse entendimento. Mas não precisa ser vou falar aqui, citar alguns atletas mil que entrou aí, ó, o Paulinho, muita gente sabe que jogou, não precisa ser o Gabriel Félix, Dudu, não precisa ser o Endrick, não precisa ser o Neymar, sabe? Falar que o futebol, você pode sustentar a sua família, você pode ser um homem de bem, você pode conquistar várias coisas. Sendo um jogador, jogando em nossas equipes aqui do Mato Grosso, jogando nas equipes do Brasil, sabe? Desfrutando hoje de estar jogando em Cuiabá numa Série A, ou num clube, no campeonato estadual que seja, sabe? E se tornando. Só que para isso vai ter dificuldade. Não queira fácil, sabe? Não queira que as coisas caiam fácil. Busque, tem tudo na vida, a gente tem que buscar, tem que ser determinado. E que esses garotos tenham bastante determinação, seja bastante arrojado, que para conseguir nada vai cair do céu, entendeu? Que ele vai ter que ralar bastante, vai ter que treinar, vai ter que pegar pessoas lá que muitas vezes não vai ter moleza para eles, vai falar pro bem dele, entendeu? Então, ele tem que ter essa percepção. Não vai ter muitos não, mas que esse não ele possa absorver para daqui a pouco, a hora que ele tiver o sim, ele buscar o objetivo dele, que é ser um atleta de futebol. Que legal. Professor, você tem na sua memória aí algum momento importante que aconteceu na tua vida, nesses anos aí atuando no futebol? Alguma situação que você fala, caramba, cara, vale a pena ser treinador, vale a pena ser preparador físico, vale a pena ser profissional de educação física, com relação a momentos assim ímpares na sua vida, entre você e um atleta, entre você e a comissão técnica, entre você algum momento de vestiário, algum momento que você guarda como um momento ímpar, assim, que você, cara, foi difícil, mas valeu a pena. Que momento que você fala assim, cara, vale a pena fazer o que eu faço? Rafael, foram os vários, né? Foram muitos, né? Que a gente sabe, né? Você vê, ó, numa live com você hoje, que nem divulgamos, né? Você vê aí, você encontra um Dudu, um Gabriel aí, sabe? Tem vários outros que podia dar depoimento. Só isso aí já é um momento, aquilo que faz valer a pena, né, cara? Daquilo que você fez, sabe? Daquilo que você pratica. Porque eu sempre falo, não é fácil você também ficar longe da família, para tudo. Tem que ser, eu falo para muita gente, ainda mais você que está num ramo muito bom, legal, o trabalho hoje, você pega várias situações aí que você fala, poxa vida, como é difícil, né, meu? E você ter o reconhecimento de atletas aí, igual você tem do Dudu, do Gabriel, tem vários aí que podem dar depoimento aí, a gente já fica muito feliz. Então, não precisa de falar de um e buscar lá atrás, só esses depoimentos desses dois hoje aí já valeu a pena a nossa caminhada, de tudo que a gente já fez nesse futebol aí, que a gente continua fazendo. Cara, que massa. E eu fico feliz de ter sido uma ferramenta aí para proporcionar isso aí para você, cara. Fico feliz mesmo. E eu acho que é isso, cara. Por onde a gente passa, a gente tem que abençoar as pessoas. Se a gente não consegue abençoar, cara, pelo menos atrapalhar, a gente não vai atrapalhar, né? E a gente sabe que você lidar com sonho de atletas, lidar com expectativa da família é algo muito sério. E não pode brincar com isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer com muita responsabilidade, né? E diante disso tudo, professor, eu adoraria ficar horas e horas aqui, mas a gente sabe que o senhor tem uma agenda bem puxada e também quem está nos assistindo aqui precisa seguir nos seus afazeres, assim. Eu confesso assim para o senhor que muito obrigado de verdade por tudo que você tem compartilhado aqui nesse momento. E vai ter volta, hein, cara? Eu vou provocar aí uma nova agenda contigo, no bom sentido. Eu sei que é bem complicado esse período aqui, muitas competições rolando, e agradeço. E se você puder deixar uma mensagem para a gente, professor, no sentido de qual que é o teu sentimento que você chega nesse final do ano, né? A gente está caminhando aí para o último mês do ano. Em relação a tudo isso que a gente falou, qual que é o teu sentimento até aqui e o que esperar
da Federação Mato Grossense de Futebol para 2024, o que esperar das categorias de base e o que esperar do Eduardo. Se tem algum projeto pessoal que você queira compartilhar, eu fico feliz de receber essa novidade. Não, Rafael, quero agradecer, meu, de coração, obrigado pelo convite. E quero falar, Rafael, bem para você, meu, continue seu trabalho, continue correndo atrás, você faz um trabalho legal, cara. Está faltando pouco para você, sabe, para as pessoas realmente dar o valor que você merece, porque você é um cara que estuda, faz uns programas muito bacanas, sabe, você sempre manda para mim, eu acompanho, eu vejo, meu, sabe, eu fico com pena, assim, sabe, o que as pessoas estão perdendo, sabe, que tivesse você nos clubes de futebol, quão bom seria melhor para os nossos times aqui, sabe, então, quero que você não desista, meu, continue na sua batalha aí, que logo, logo você vai ser glorificado, porque quem corre atrás igual você merece estar dentro, sabe? Merece estar fazendo e pode ter certeza, não desiste, meu, porque eu sei que não é fácil, é difícil a pessoa levar um não ali, outro não lá, então que você continue correndo atrás. Então tá de parabéns, estou sempre à disposição aí, o que você precisar. A federação está acabando os campeonatos dela esse ano, já acabou 17, 15, só tem o 13, o 11, né? Está acabando em sub-13, sub-11, esperamos que ano que vem a gente possa fazer mais campeonatos, entendeu? Mais campeonatos, principalmente dessas categorias de base. Estou à disposição, não só seu, mas de todos aí que puder. Tem meu Instagram, tem meu WhatsApp respondo sempre que eu posso, sabe? Nunca deixei de responder ninguém. E continue, tá? Continue que vai dar tudo certo e pode ter certeza que aqui você tem um amigo que precisar, estamos à disposição. Cara, muito obrigado. Fico sem palavras aqui, Eduardo. A gente faz não esperando o reconhecimento, mas acontece o reconhecimento devido ao trabalho sério. E então, forte abraço, Eduardo. Deus abençoe aí a todos que estiveram conosco. A gente agradece, vai ficar salva e a gente vai compartilhar aqui para vocês. Mandem no WhatsApp aí do professor Eduardo, quem tem o WhatsApp dele, manda no Instagram dele. Mande para mim alguma situação que tem a ver com o bate-papo de hoje, a gente vai responder e trocar feedback junto, tá bom? Então, excelente almoço para quem não almoçou ainda, excelente tarde para quem já almoçou, fiquem com Deus e até a próxima live, terça-feira, sempre no horário de Brasília, meio-dia e 30, né? Nossa live aqui, e a gente está junto, vamos para cima. Valeu! Abraço! Abraço!